Certa feita, como é sempre costume de Jesus, ele estava a ensinar. E encontramos no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4, que Jesus estava de um lado do rio ensinando. E de repente Jesus vai terminar o seu ensino bastante cansado, ele vai atravessar para o outro lado, onde ele achava que podia descansar. Era sempre comum Jesus fazer isso, ensinar de aldeia em aldeia, cidade em cidade, e assim foi o seu ministério decorrer desses 3 anos em que Jesus esteve preparando os apóstolos e ao mesmo tempo ensinando numerosa multidão sobre o Evangelho, a palavra da salvação. E nos chama a atenção aqui porque acontece um episódio nesse momento em que vai estar atravessando para o outro lado, que Jesus estava bastante cansado. É comum, você que é um trabalhador, uma trabalhadora, você sabe que depois de um dia de luta, o corpo nosso cansa. Jesus também ficava cansado de tanto andar, de caminhar, ainda tinha menos facilidade que nós temos hoje, né? E cansa. Então, isso Jesus, ele está vivendo na carne como qualquer um de nós, né? Sem pecado. E assim, Jesus vai estar entrando em um barco. Ao entrar no barco, Jesus pega no sono e vem uma tempestade. Tempestade dessa que poderiam matar fisicamente todos eles. Nós sabemos que água, né, consegue tombar um navio de todo tamanho. Imagina falando de um barco. Qualquer tempestade pequena que seja, o vento já virou, já matou as pessoas, né? Nós sabemos porque quando acontece alguma chuva mais pesada nos nossos dias, já é motivo para decepar a vida de pessoas. E Jesus, nesse momento, está dormindo. Na leitura que nós vamos fazer, até os próprios que estavam com ele, os discípulos, fala com ele e ainda pergunta, você não se importa com a gente? Porque nós vamos perecer. É um tipo assim de uma arrogância e ao mesmo tempo ligando, o Senhor tem capacidade, mas mesmo não mostrando aquela fé e aquela confiança, que é comum isso nos nossos dias hoje, na vida nossa mesmo, né? Às vezes, em determinado momento, sabemos que Deus, Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito, o trabalho que eles fazem é em prol da nossa salvação. E sabemos que Ele tem todo o poder, toda a capacidade de, com um sopro, destruir o mundo ou fazer qualquer uma outra coisa que possa mudar a direção de uma doença física na vida de uma pessoa. Mas nesse momento, nós vamos fazer a leitura. Eu estou em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Diz bem assim nesses versículos, que eu acho muito rico. Fala que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passamos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e de ondas, e se arremessava contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles os despertaram e lhes disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É nesse ponto que eu gostaria de comentar um pouco. Quem é Jesus Cristo? Quem é essa pessoa que veio de junto do Pai, do trono sagrado, que está além das nossas vistas, além da nossa compreensão até determinado ponto? Precisamos ter fé que o próprio mar, o vento lhe obedece. Quem é essa pessoa
que tem essa capacidade de ter domínio onde nós, como seres humanos, não temos nenhuma capacidade. Lembra que Jesus fez muitos sinais e prodígios. Capítulo 20 de João, versículo 31 em diante, fala que estes sinais que ficaram registrados, sinais e prodígios que o homem não tem capacidade de fazer, ficaram registrados, é para que a gente possa dar crédito nessa pessoa. Então, quem é este? Esse é o Messias. Esse é aquele, o prometido de Deus, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é pisar a cabeça da serpente. Esse é o Cristo, o Senhor da glória, o Senhor da eternidade, o Senhor dono da vida. Este é Ele. E quando a gente para e pensa um pouco, quem é Cristo? Para a gente poder entender melhor e saber dar crédito na sua voz, nas suas palavras, e se aproximar dele, porque não existe outro. Não existe outro debaixo dos céus em quem possamos ter a esperança para a vida eterna. E eles aqui no versículo 41 fala, quem é este que até os ventos e as tempestades obedecem? Agora, precisamos entender, quem foi que deu vida ao mar? Quem foi que deu vida ao vento? Quem foi que deu vida às plantas? Quem foi que deu a vida aos animais? Quem foi que deu a vida aos homens? É este. É este que tem a capacidade. É Jesus Cristo. Não é outro. Agora, quando entendemos bem isso e damos crédito, aí queremos ouvir bem atento as palavras que ele trouxe para esse mundo através do Evangelho, porque é através delas que nós vamos receber a salvação. Se não tivermos cuidado, ter o cuidado de examinar as palavras que Jesus colocou, vamos ficar perdidos e perecer para a eternidade. Então Jesus é este que salva, que deu a vida que nós estamos vivendo e nos prometeu a vida eterna, a verdadeira vida, a vida que não tem fim, a vida eterna. E você pode perguntar, mas será que é Jesus que deu a vida em todas as coisas? No primeiro capítulo do Evangelho de João, encontramos estas palavras e temos a certeza que quando Deus disse, haja luz, nós encontramos Jesus criando a luz. Quando ele disse que haja um grande luzeiro que governa o dia, esse está em Gênesis, logo no capítulo 1. Um grande luzeiro que governa o dia, sol, e um outro luzeiro que governa a noite, lua. E depois fala que ele criou todo o exército dos céus, estrelas que é infinita aos nossos olhos. Conseguimos ver alguma coisa por muito pouco. O homem tem buscado conhecimento muito que tem desse grande universo. E cada vez que o homem inventa algum tipo de aparelho que consegue ver um pouco mais longe, mais confuso o homem fica, porque há uma imensidão dos exércitos dos céus que Deus criou. Mas em João capítulo 1, do versículo 1 ao 4, encontramos estas palavras que nos ajudam a compreender que Ele é o dono da vida. A voz de Jesus tem um domínio sobre todas as coisas. E ai daquele que não dar crédito a estas palavras que Jesus trouxe para mim e para você, para todos nós, todos os homens na face da terra. Ele diz assim no versículo 1 do Evangelho de João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse é o sentido correto, a tradução que veio do hebraico para nós. Esse é o sentido. Ele não era um Deus, ele era o Deus Criador. O Deus unigênito que está nos seios do Pai, que se fez carne para habitar entre nós.
Segundo versículo, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele. Por isso ele pôde dar vida em todas as coisas. Quando Deus Pai disse, haja um grande luzeiro, deu vida ao sol. E nós precisamos do sol. Um outro que governa a noite, a lua, que nós contemplamos e glorificamos a Deus como é bonito, principalmente uma lua cheia, né, que você pega ela com o céu bem clarinho, coisa mais linda. E as estrelas, essa constelação de estrela, da qual faz parte do nosso sistema solar. Porque existem outras constelações, e aí infinito. É difícil, o homem não vai chegar nunca ao final disso, porque não há possibilidade. Devemos ficar pertinho de Deus para a gente poder continuar contemplando desde já, não só isso que nós vemos, mas se alcançarmos a eternidade com Deus, um dia, lutando e nos esforçando para guardar as palavras de Cristo, para a gente continuar contemplando e glorificando a Deus por toda a beleza que Ele criou desse imenso universo. Né? Precisamos disso. Por isso Jesus disse, todo que não dar crédito nas minhas palavras, palavras que saíram da sua boca, palavras do Evangelho, que é a boa nova, a boa notícia, que os que viveram antes na antiga aliança esperavam esse momento do qual estamos vivendo hoje. Quem não der crédito a estas palavras e fizer pouco e não praticar ou menosprezar, não vai morar com Deus. Vai sofrer penalidade de eterna distância de Deus, eterna morte. Morte significa separação do homem de Deus, morte eterna. Vai sofrer eternamente. Quem não der crédito. É muito triste tudo isso, mas essa é a verdade. E nós precisamos entender isso, que ele disse que ele é o Senhor. Ele é este que tem domínio sobre todas as coisas. Jesus veio para salvar e não para condenar. Mas ai daquele que não buscar em Cristo a salvação através do Evangelho. Ai daquele. Ai daquele que viver procurando estar com Deus através de outros meios e não buscar Jesus como Senhor para a salvação da vida eterna. Ai daquele. Eu estou em João capítulo 8, no versículo 24, temos estas palavras, palavras que saiu da boca do Messias, aquele que tem o poder de todas as coisas. É este que está assentado à destra do Pai, esperando o arrependimento de cada pessoa. Se arrependam e se convertam a Ele, através do Evangelho. E você pode perguntar, mas precisa ser através do Evangelho? Precisa, porque a fé que salva, ela vem por ouvir o Evangelho, ouvir a pregação. De quem a pregação? De Cristo. Romanos, capítulo 10, versículo 17 e 18. Mais especificamente o 17. Mas em João, capítulo 8 aqui, no versículo 24, a resposta vem quando eles fizeram aquela pergunta, quem é este que até os ventos e a tempestade lhe obedece? Porque ficaram um pouco assustados e admirados, porque de repente tudo cessou, tudo ficou calmo, ficou tranquilo, puderam chegar do outro lado nas margens. Quem é este? Jesus responde. Versículo 24 do Evangelho de João, capítulo 8. Por isso eu vos disse que morrerei nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ele disse, se vocês não crer que eu sou o unigênito do Pai, eu sou o único que tem o domínio sobre todas as coisas.
Eu dei vida a todas as coisas. Mas ele continuou falando um pouco mais. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: quem é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Quando ele fala que diz ao mundo, ele está dizendo para mim e para você. Você que está fazendo parte desse mundo. Você que tem os ouvidos para ouvir. Daí vem o interesse em conhecer melhor quem é o Cristo, quem é o Senhor, que deu a vida para nos salvar. Aí ele fala no versículo 27. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Eu sou. Quem é este? A pergunta que fizeram no barco. E Jesus responde: eu sou. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor da vida, tanto a que é das coisas físicas, quanto sou das coisas espirituais. Eu sou. Aí continuou conversando. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita estas coisas, muitos creram nele. Jesus está dizendo: eu vim para esse mundo, eu sou, eu sempre faço as coisas que agrada ao Pai da eternidade. E ele também nos falou: se me amas, guarda os meus mandamentos. Se me amas, e aquele que me ama, eu e o Pai viremos para ele e fazemos morada nele, porque desde já Deus está fazendo morada, está fazendo o tabernáculo de cada pessoa. Ele é o sumo sacerdote e nós somos sacerdotes. Para lhe oferecer sacrifício, tabernaculou com todos nós aqui na terra. Aí ele completa aqui no 31, no 30 até o 31. Dita estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Se vocês creram em mim e guardar as minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. Você tem guardado as palavras de Jesus através do Evangelho? Você tem praticado em sua vida as palavras do Evangelho? Que Deus o abençoe. E se você ainda não está guardando por alguma falha qualquer, procure imediatamente corrigir essas falhas e pratique as coisas que vai ser um verdadeiro discípulo, vai tornar você um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, para ser levado naquele dia para a vida eterna, o gozo eterno, a felicidade eterna. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vencer os obstáculos que vêm, tanto para mim como para você, para a gente poder vencer e sermos gloriosos naquele dia. Se tem ajudado você essas mensagens, que Deus o abençoe. Se você já é inscrito no canal, Deus continue te abençoando. Se você está visitando pela primeira vez ou mais vezes, eu também agradeço e oro por você. Mas seja um mensageiro do Senhor. Inscreva-se no canal para chegar mais fácil para você as mensagens que eu tenho postado. Envie para outras pessoas, ajudando a estas pessoas das quais você tem conhecimento, para que possam também arrepender-se enquanto há tempo e ter a garantia da morada na eternidade, praticando as palavras do Evangelho na obediência ao Senhor e Salvador. Ele é o Senhor. Que Deus nos abençoe.